Esse vídeo não vai ter nenhuma edição bonita, não vai ter trilha dramática, não vai ter nenhum corte cinematográfico, não vai ter narrador com voz de quem descobriu o sentido da vida numa montanha do Tibete. É para você ouvir, absorver e seguir a vida. Coloca no seu fone enquanto você está no ônibus, enquanto está no trânsito, ou enquanto faz qualquer outra coisa que não exija mais de 2 neurônios seu. A ideia aqui é passar informação e não ganhar o Oscar de melhor vídeo do YouTube. Fica com o vídeo, qualquer coisa você se inscreve no canal. Agora chega de protocolo. Quero que você faça uma coisa agora, só uma. Para de fazer o que está fazendo agora por 30 segundos. Não precisa fechar os olhos, não precisa meditar, não precisa fazer nada especial. Só para. Respira. Percebe o ar entrando. O peso do seu próprio corpo, onde quer que você esteja. Seja sentado, seja parado em algum lugar. O som que existe ao redor de você agora pode ser o barulho do ônibus, pode ser o motor do seu carro, pode ser o silêncio da sua cozinha enquanto a água do café ferve. Você está aí, presente, vivo. E isso que parece absolutamente óbvio, é a coisa mais estranha que existe. Existe um tipo de momento que aparece de vez em quando na vida. Ele não avisa que vem, não tem hora marcada, não depende de você estar num lugar especial ou num estado de espírito específico. Ele aparece no meio de um dia absolutamente comum. Às vezes você está esperando o sinal abrir, às vezes você está dentro do ônibus, olhando pela janela sem ver nada de verdade. Às vezes você está parado na cozinha, enquanto a água ferve para fazer um café que você nem tá com tanta vontade assim. E de repente algo muda. Não no mundo, mas sim dentro de você. Por um segundo, talvez 2, surge uma percepção estranha. Uma espécie de silêncio que se abre no meio do barulho de tudo. E no meio desse silêncio, aparece uma pergunta que normalmente fica escondida atrás da correria do dia a dia. A pergunta não vem em palavras claras. Ela vem como sensação, como um lampejo. Algo como, eu tô aqui. Parece óbvio. Parece até bobo quando você tenta colocar em palavras. Mas se você para e presta atenção de verdade nesse pensamento, se você deixa ele durar mais do que o instante em que normalmente aparece antes de você ser engolido pelo próximo compromisso, ele começa a ficar estranho. Começa a ficar profundo de um jeito que é difícil de explicar, porque de repente você percebe, você está dentro de um corpo, olhando o mundo através de 2 olhos que você não escolheu ter, ouvindo sons que chegam por ouvidos que funcionam sem você precisar pedir, sentindo o chão debaixo dos seus pés enquanto caminha. E tudo isso é tão normal, tão absolutamente rotineiro, que você quase nunca para pensar nisso. Mas quando para, a experiência de existir começa a parecer misteriosa de um jeito que nenhuma outra coisa consegue ser. Deixa eu te contar uma história. Não é ficção. É o que os cientistas e filósofos concordam que aconteceu. O universo tem aproximadamente 13 bilhões de anos. Durante quase todo esse tempo, uma extensão de tempo tão absurda que qualquer número que eu vou usar aqui vai parecer pequeno. Não existia ninguém para observar nada. As estrelas nasciam e explodiam no silêncio absoluto. Galáxias colidiam em câmera lenta no escuro. Planetas se formavam, esfriavam, se desfaziam. Tudo acontecendo sem que nenhuma consciência estivesse presente para notar. Pensa nisso por um segundo. Bilhões de anos de eventos cósmicos extraordinários acontecendo no silêncio completo, sem plateia nenhuma, sem testemunha, sem ninguém para dizer, olha, isso está acontecendo. E então, num momento muito recente nessa escala, tão recente que se você comprimisse a história do universo num único ano, a humanidade inteira apareceria nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Algo diferente surgiu. A matéria se organizou de uma forma específica, a vida apareceu, e depois de milhões de anos de transformação lenta e paciente, apareceu algo ainda mais raro, consciência. De repente, o universo passou a ter olhos. Pela primeira vez em toda a história cósmica, alguma coisa era capaz de olhar para o céu e perceber que ele existia. Era capaz de se perguntar de onde veio. Era capaz de sentir espanto diante da própria imensidão. Pascal, um filósofo francês que viveu no século XVII, escreveu algo que ficou gravado na história do pensamento humano. Ele disse que o ser humano
é apenas um caniço pensante. Uma criatura minúscula, frágil, insignificante na escala do cosmos. Mas um caniço que pensa, um caniço que percebe. E isso muda tudo, porque não somos apenas parte do universo. Somos o ponto onde o universo começa a perceber a si mesmo. Os átomos que formam seu corpo foram criados no interior de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. O ferro no seu sangue nasceu de explosões estelares que aconteceram antes do nosso Sol existir. Você é literalmente feito de estrelas mortas. E agora esses átomos estão aqui, pensando, sentindo, se perguntando o que significa estar vivo. Se isso não é estranho o suficiente para bagunçar a sua tarde, sua manhã, sua noite, eu não sei o que é. Mas aqui está o paradoxo. Essa percepção, esse espanto diante do simples fato de existir, dura pouco, quase sempre. O despertador toca, o dia começa a correr, tem mensagem para responder, lugar para chegar, compromisso atrasado, problema para se resolver. E pouco a pouco você volta para o modo automático. A estranheza some, a rotina engole tudo de volta. Nietzsche falava sobre isso. Ele dizia que o ser humano precisa de uma certa dose de esquecimento para conseguir viver. Se ficássemos o tempo inteiro conscientes do peso e do mistério da existência, talvez fosse pesado demais atravessar todos os dias, ou o dia a dia. Então esquecemos. É um mecanismo de proteção e funciona. O problema é que na pressa de esquecer o mistério, às vezes a gente também esquece de estar presente na própria vida. Fica tão ocupado pensando no próximo compromisso que não percebe o que está acontecendo agora. Fica tão focado no futuro que o presente passa sem deixar marca. E aí você chega no fim de semana, de um mês, às vezes de um ano inteiro, com a sensação vaga de que o tempo passou rápido demais, que você estava lá, mas não estava de verdade. Martin Buber, um filósofo austríaco, chamava isso de perder o encontro com o presente. A ideia de que a vida humana acontece de forma mais autêntica quando você consegue estar realmente presente, não só fisicamente presente, mas consciente, atento, aqui. Parece simples, é surpreendentemente difícil. Camus, um escritor filósofo francês, identificou algo que ele chamou de o absurdo. Não no sentido de ridículo, no sentido filosófico. O absurdo é o confronto entre duas forças. De um lado, o desejo profundo que o ser humano tem de encontrar sentido nas coisas, de entender o porquê está aqui, de ter uma resposta clara para perguntar, que aparece naquele momento silencioso na cozinha enquanto o café está fervendo. Do outro lado, o silêncio do universo diante dessa pergunta. O universo não responde, nunca respondeu e provavelmente não vai responder. E ainda assim continuamos perguntando. Continuamos olhando para o céu à noite, sentindo que algo que é difícil de nomear. Continuamos tentando e tendo esses momentos breves de espanto diante do simples fato de existir. E continuamos tentando entender algo que talvez seja grande demais para caber em qualquer explicação. Existiu um filósofo chamado Wittgenstein, acho que é assim que pronuncia, e um dos filósofos mais importantes do século XX, disse que existem coisas que não podem ser completamente expressas em palavras, não porque sejam irrelevantes, mas porque são grandes demais para caber na estrutura da linguagem. Talvez a experiência de estar vivo seja uma dessas coisas. Você pode falar sobre ela, pode escrever livros inteiros sobre consciência, existência e significado, mas no final sempre sobra algo que escapa, algo que permanece além da explicação. E talvez isso não seja um problema a ser resolvido. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Quando foi a última vez que você prestou atenção de verdade em momentos simples? Não num momento especial, num momento comum. O tipo de momento que acontece todo dia e que normalmente passa sem deixar registro. A luz entrando pela janela de manhã. O cheiro de chuva chegando antes de a água tocar no chão. O som de uma conversa distante que você não entende as palavras, mas conhece o ritmo. A sensação do seu próprio corpo respirando sem que você precise lembrar de respirar. Alan Watts, um filósofo britânico que passou a vida inteira estudando a intersecção entre pensamento ocidental e a filosofia oriental, dizia que a vida não é um problema a ser resolvido.
é uma experiência a ser vivida. Uma dança que acontece momento após momento, mesmo quando você está ocupado demais tentando descobrir qual é a música. A vida está acontecendo agora, não quando você tem que resolver aquele problema, não quando chegar àquela conquista, não quando as coisas finalmente se encaixarem do jeito que você sempre planejou, mas agora, enquanto você está ouvindo eu. E talvez o que os filósofos e os cientistas, os poetas e os pensadores de toda a história tentaram dizer, de formas diferentes, em linguagens diferentes, em épocas diferentes, seja algo muito simples. Você está aqui. Isso é extraordinário e vai passar. Então é isso. Não tem lista de passo a passo, não tem técnica para aplicar, não tem conclusão arrumada com um laço. Somente isso. Em algum momento hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã de manhã, esperando o café ficar pronto, você vai ter um desses momentos. Um segundo de silêncio no meio do barulho de tudo. Uma fresta na rotina onde aparece aquela sensação estranha. Eu tô aqui. Quando acontecer, não tenta resolver, não tenta explicar, não pegue no celular imediatamente. Só fica ali, por um segundo a mais do que o normal. Pegue e pense. Porque entre toda a vastidão do universo, 13 bilhões de anos de história cósmica, bilhões de galáxias, um número de estrelas que nenhum número consegue representar direito, existe um ponto específico onde a vida está acontecendo agora. Um ponto onde alguém respira, onde alguém pensa, onde alguém ouve isso e sente algo que é difícil de nomear. Esse ponto é você. E isso, por mais que pareça simples, é a coisa mais estranha e mais extraordinária que existe. Agora tira o fone de ouvido, segue a sua vida, mas talvez com um olhar um pouco diferente do que tinha antes. Um abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, foi útil de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo. Até a próxima.